Oi, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao primeiríssimo episódio do meu podcast De Frente com Outra Gabi. E como você já deve imaginar, eu sou a Gabi. Esse podcast está sendo transmitido em áudio no Spotify. Basta você procurar por De Frente com Outra Gabi. Ou então, em vídeo, com todas as nossas curvas e cores, lá no YouTube. E ali você busca por @outragabioficial. Tudo com Y. Mas não é porque é o primeiro episódio que a gente vai começar pequeno, não. Hoje a gente vem em grande estilo, com uma convidada que transforma vidas. E com certeza já transformou a minha muitas vezes. Mas antes de apresentar, vamos para algumas introduções. Se você está ouvindo esse podcast e o ano ainda é 2025, você provavelmente é meu pai, minha mãe, meu marido, minha família ou alguma das minhas amigas mais próximas. Mas torcendo para que esse projeto vá além e rompa as barreiras do apocalipse, uma apresentação de mim é necessária. Afinal, você não me conhece. Meu nome é Gabriela, mas por favor me chama de Gabi. Eu tenho 39 anos, sou mãe de 2 meninos, coisa mais fofa desse mundo. Sou casada, sempre trabalhei em marketing. E assim como você, busco equilibrar os 380 pratinhos do nosso dia a dia. E esse podcast nasceu justamente da vontade de filtrar essa rotina maluca em que a gente vive. Em que a cada hora eu me sinto correndo atrás do meu próprio rabo, tentando entender tudo o que está acontecendo e nunca, absolutamente nunca, sentindo que estou fazendo algo no 100%. É um tal de educa seus filhos com disciplina positiva, mas disciplina positiva deixa a gente mole. É um toma creatina, toma vitamina, faz agachamento em cima da caneta de Ozempic, levanta o peso com o nariz, medita de manhã e manifesta o primeiro milhão à tarde. Enfim, um cobertor curto para tanta obrigação. Modinha, pseudociência e terapia. E lá pelos 30, 40, 50 e poucos, quando você já deu uma corrida pela vida, às vezes você se pergunta, para que eu estava correndo mesmo? E para onde é que eu tô indo? É por isso mesmo que eu resolvi juntar gente boa de verdade, para uma conversa boa de verdade. Dessas que vão direto ao ponto e nos colocam para pensar, com dicas reais e que funcionam. Aqui a gente vai passar por todas as dores de cabeça: relacionamento, família, educação dos filhos, administração de dinheiro, saúde, enfim, vida. Mas agora chega de mim. Vamos nessa juntos? A primeira convidada de hoje é uma amiga minha de uma vida inteira, por quem eu tenho um profundo respeito e admiração. Ela tem um caminho de vida nada óbvio, que começou no mundo corporativo, em empresas multinacionais. Mas depois da maternidade, fez um giro completo, passando por mundos como o da organização pessoal. Sendo ela uma das únicas certificadas do Brasil pelo método Marie Kondo, aquele mesmo da organização de casas, e uma formação em Health Coach no exterior. E ela agora é pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental e ajuda muitas pessoas diariamente a desbagunçarem as suas vidas. Ô, Glória, não é exatamente isso que a gente quer? Seja bem-vinda ao De Frente com Outra Gabi, Naline Grinkraut. Ai, obrigada. Nossa, eu tô muito feliz em estar aqui hoje. Tô muito emocionada, já falei isso pra você em off. Eu tô muito feliz, é muito especial você ser a minha primeira convidada. Porque eu tenho o privilégio de ver você transformando vidas de pessoas todos os dias. E agora eu vou poder compartilhar isso com o mundo todo. Então, que bom que você está aqui. Obrigada. Eu que agradeço. Eu tô muito, muito feliz também em estar aqui hoje. E também por esse projeto, que é a sua cara. E que já demorou para acontecer. E eu tô muito feliz que ele tá acontecendo agora. E tô vendo de frente isso aqui com você. Ai, que bom. Tomara que dê certo, né, amiga? Eu tô com frio na barriga Não tenho dúvida alguma. Eu queria começar te pedindo para você contar o que você faz e o que levou você para esse caminho. Tá, uau, vamos lá. Hoje em dia, o que eu faço é ajudar as pessoas a terem mais clareza do que elas querem e, com isso, alinhar as ações e comportamentos para que elas consigam chegar no objetivo delas. O que me trouxe para esse caminho foi a minha própria jornada. Então, a minha jornada começa, né, em empresas, trabalhando com marketing. E quando veio a maternidade, foi o primeiro momento onde meu mundo deu uma caída. E eu comecei a repensar caminhos. E foi um momento em que a minha vida estava muito bagunçada, a minha casa estava muito bagunçada. Isso me trazia muito estresse. Eu sentia que eu não conseguia
cumprir nada do que eu gostaria. Então, desde alimentação, desde fazer coisas pessoais, de esportes, enfim, eu não conseguia organizar nada, nem a minha rotina, alimentação, agenda, a casa. E eu ficava com aquela sensação de que eu estava sempre correndo atrás de algo que eu não sabia. Então, sempre exausta, muito cansada, chegando no final do dia com a sensação de fiz 450 mil coisas e não fiz nada do que eu realmente queria ou precisava. E a minha jornada começou pela casa. Quando eu comecei a tentar organizar a minha casa. E depois de cursos e muitos vídeos, livros, e depois de bater muito a cabeça, porque eu tentava organizar, depois a bagunça voltava. Aquela coisa, né? Se organiza, passa o final de semana e depois a casa já tá bagunçada de novo. Quando eu entendi que a organização era muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro, a coisa começou a funcionar. E aí isso refletiu não só na minha casa, refletiu nos meus compromissos, na minha vida. E aí eu comecei a trabalhar efetivamente com isso. Mas meu objetivo sempre era com a pessoa, de ajudar a pessoa a organizar a casa dela. Tanto que, às vezes, a pessoa falava assim, eu deixo a chave e vou embora. E eu falava, não, a organização não é só com a sua casa, é com você. Sim. E aí, com o tempo, depois de uns 6, 7 anos que eu já estava fazendo isso, e aí eu já tinha feito cursos, já tinha ampliado, não era só mais presencial, tinha muita coisa online, veio o livro que eu escrevi trazendo um pouquinho desse lado comportamental da organização. E aí começou a me gerar um incômodo, porque eu falei, eu já trabalho com a pessoa, já não é tanto com a casa. E eu queria ir mais para a pessoa, porque eu sentia isso. Eu sentia que eu chegava num ponto que eu queria ajudar mais do que a casa para a pessoa. Queria ajudar ela a organizar a rotina, a vida, os comportamentos. E uma coisa que eu percebi é que o que tinha mais impacto na sustentação de uma organização era a mudança de hábitos que vinha depois. E eu percebi como essa parte é difícil. A gente mudar hábitos, mudar comportamentos. E aí foi quando eu falei, não, eu acho que eu preciso estudar um pouco mais sobre isso, porque a parte de organização eu já entendo. Mas essa parte mais pessoal de como que essa transformação acontece dentro da gente era algo que eu ainda não tinha tanto conhecimento. E conforme eu fui estudar, eu fui me apaixonando por esse mundo, porque eu falei, olha quanta coisa que a gente consegue melhorar quando a gente acessa mais profundamente as nossas crenças, os nossos pensamentos automáticos. E eu percebi que somente quando a gente destravava isso e olhava mais profundamente para essa parte, a gente conseguia alcançar os objetivos que a gente queria. Então, se não era isso, essa sensação de ficar batendo a cabeça, né? Por que será que eu não consigo? As pessoas me falavam muito isso. Naquele eu fiz de tudo, mas eu não consegui. Sim. E aí, foi quando eu comecei a entender esse lado mais profundo que a coisa começou realmente a fluir mais. Olha, você descreveu 99% das mulheres que eu conheço. Bagunçadas, um pouco exaustas, perdidas e com dificuldade de entender por onde começar. Então, quando você fala que existe um caminho para a gente se conhecer melhor e existe um caminho para a gente buscar como se organizar, que é possível. E é possível fazer isso depois do caminho óbvio, né? Que a sociedade prega pra gente. Então, eu preciso fazer uma faculdade, preciso trabalhar numa multinacional, preciso já ter tudo estabelecido na minha cabeça. Quando eu tenho 40 anos, eu sou perfeitamente organizada. E realmente não é, né? O que acontece. Então, ouvir você falando que existe um caminho é um respiro de ar puro. Por onde começa, Anjo? Vamos lá, é um caminho de autoconhecimento para a vida. Mas sim, e até quando você falou do respiro, eu sinto que o que eu mais entrego no meu processo é essa leveza. É essa tranquilidade de alinhar os passos que você está caminhando com aquilo que você quer. Por onde você começa? Não existe um único caminho para começar, uma única forma. Uhum. Mas é um processo que o primeiro passo é você entender que não está tudo bem. Entender que há um problema. Porque o que eu percebo é que tem muita gente que fala assim, eu queria tanto que você ajudasse minha mãe, ou minha amiga, ou minha tia. Mas aí você vai conversar com a pessoa e ela ainda não quer, ela não entende que tem um problema ali.
que tá desajustada a vida dela, ou que os hábitos não estão legais. Então, eu diria que o primeiro passo é você entender que há um desconforto, em que não está tudo bem, em que você gostaria de fazer uma mudança. Porque a mudança, ela só acontece se ela parte de você. Então, assim, eu sempre falo para as pessoas, ninguém muda ninguém. Cada um precisa, se quiser, se mudar, fazer esse processo consigo mesmo. E aí, uma vez que você entendeu que, não, legal, tô entendendo que não tá tudo bem, que eu tô ali só apagando incêndio. Eu até brinco, né? Eu chamo isso de síndrome do bombeiro, né? E nós mulheres somos muito isso. A gente fica ali apagando incêndio. Então, o filho tá doente, aí depois o trabalho deu um pau, e não sei o quê. E aí você sente que você tá sempre correndo atrás, quase que do prejuízo, né? Sem olhar porque realmente importa. Qual que é a prioridade? Qual é o objetivo? O que eu realmente quero? Então, quando você entendeu que não tá tudo bem e que isso é um desconforto, o segundo passo, e aí um caminho mais objetivo, é entrar um pouco nessa parte de autoconhecimento. Então, fazer um que eu chamo, né, de um mapeamento da sua vida, entender o que é prioridade, entender quais são os seus valores e mapear realmente quais áreas você quer dar foco, quais são os seus objetivos, quais são os comportamentos que você precisa ter para atingir esses objetivos. E é um processo muito individual, porque não existem duas pessoas no mundo iguais. Então, você vai precisar fazer esse processo. Não adianta você querer copiar o que outra pessoa fez. Então, eu vejo hoje em dia, muita gente faz um processo de autoconhecimento e aí conta, gente, agora eu tô fazendo isso, aí agora eu acordo mais cedo, e agora eu faço aquele outro. E isso acaba gerando mais ansiedade e frustração na gente. Porque aí você se sente pior, porque você fala, como que aquela pessoa tá fazendo tudo isso e eu não consigo fazer, e a minha vida tá um caos. E aí você vai se pondo mais para baixo. Então, é realmente um processo que eu acho muito legal, que ele é quase como filtrar um pouco o mundo exterior e olhar mais para o seu mundo interior. Até lembrei de uma analogia que eu tinha uma chefe, quando eu trabalhava na Coca, que ela falava de colocar aquela venda do cavalo para não olhar para o lado, né? E na época eu achava meio ruim, né, esse tipo de comparação, mas agora falando, me veio muito essa história de que às vezes a gente precisa um pouco vendar os olhos para o mundo exterior, para não ficar se comparando tanto com o que está todo mundo fazendo e para conseguir olhar mais para a gente. O que a gente quer? O que faz sentido para nossa vida? Quais são as coisas que eu valorizo? O que para mim é prioridade? Porque quando a gente consegue esse alinhamento, e aí daí que vem essa leveza, essa paz, esse respiro que você fala, quando a gente consegue esse alinhamento, é como se a vida fluísse. Não que a vida não vai ter problemas, a vida sempre vai ter altos e baixos, sempre vai ter problemas, sempre vai ter desafios. Mas quando você está alinhado com seus valores, está coerente com as suas prioridades, as coisas se tornam mais fáceis, mais leves. Então, parece que você faz menos esforço para chegar nos seus objetivos. Eu sou muito vítima dessa comparação, principalmente das mídias sociais, né? Eu acordo com muita gente mergulhando a cara no gelo 4:30 da manhã. Já é um acordar muito difícil para mim. Odeio água gelada. Então, já me sinto mal quando eu abri o olho. Então, esse afastamento e pensar que a sua jornada é única é importante para você se respeitar. O que eu vejo das mulheres com quem eu converso, muitas vezes mulheres com histórias espetaculares, batalhadoras e que mudaram e que fizeram do limão limonada. Às vezes nem precisa ser uma guerreira efetivamente, mas só do dia a dia e das escolhas que a gente tem que fazer. Todas elas pensam tão pouco de si. Muitas vezes me falam, eu tenho tanta dificuldade de encontrar minhas qualidades, eu tenho tanta dificuldade para encontrar o meu talento, o meu propósito, que é uma palavra muito perigosa, né? Mas o que você diz? Eu imagino que você receba mulheres, mais ou menos nessa nossa faixa etária aqui. Você vê uma dor comum a essas mulheres? Você encontra também do seu lado essa dificuldade? E por onde começar? Porque se eu tenho que fazer uma autoanálise, mas eu acho que não tem nada de bom em mim, como eu vou sair desse roda-moinho? Eu adorei que você trouxe esse ponto. E isso tem nome, né? A gente chama isso de síndrome da impostora. E infelizmente é algo que eu vejo muito, especialmente nas mulheres, especialmente em altos cargos ou com grandes responsabilidades. Então, é interessante porque eu atendo homens também, atendo até mais mulheres, mas atendo alguns homens. E esse padrão de comportamento eu ainda vejo mais nas mulheres. E o que é muito triste, né? Porque você vê o quanto que existe de desenvolvimento, de esforço, e a autopercepção é muito baixa.
E aí, existem exercícios, claro, para ajudar nessa questão, mas um caminho para você começar, você precisa ressignificar algumas coisas dentro de você. Então, primeiro, às vezes, você precisa ressignificar algumas crenças de valor, algumas crenças de percepções como, por exemplo, eu preciso ter tal coisa para ser bem-sucedida. Então, às vezes, a pessoa vem com uma ideia muito fixa. Eu só sou bem-sucedida quando eu ganhar X, valor X. Ou eu só sou bem-sucedida se eu tiver num cargo tal. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa olhar. Se existem crenças que estão colocando aquela mulher, né, aquela pessoa para se sentir para baixo. Existe uma outra questão também de valor próprio. Então, eu falo de autoestima, de autoeficácia. Então, são percepções que, às vezes, são baixas na pessoa. E uma coisa que eu acho interessante é que existe uma inversão um pouco de valores, de que, às vezes, a autoestima é você estar bonita, você ter autocuidado, você estar bem. Mas a autoestima é muito mais que isso. A autoestima tem a ver com quanto você se autoestima, né? Quanto você se estima. Quanto você gosta, valoriza você. E quando você vai aprender, por exemplo, em um curso de educação infantil, para trazer autoestima para uma criança, nunca, jamais é falando que ela tá bonita. Inclusive, eles até falam para não ficar elogiando uma criança nesse sentido. Já ouvi isso. Justamente para que a criança não fique presa ao elogio. Então, não que você não possa elogiar, isso eu até demorei para entender. Porque quando eu ouvia isso, eu falava, gente, mas é isso, você não pode elogiar teu filho? Mas é diferente, por exemplo, se ele faz alguma coisa... Em vez de virar e falar assim, nossa, que incrível isso que você fez, elogiar mais o processo. Que legal, como que você conseguiu fazer isso, independente do resultado? Tá. E nós somos uma geração que fomos muito treinados para o resultado. Então, se às vezes não dá certo, a gente já se coloca para baixo. E o que é dar certo, né? Porque às vezes o dar errado também é dar certo. Então, tem que ressignificar um pouco essas coisas e tudo isso mexe com o nosso próprio valor. Então, claro, e assim, não é um trabalho de se olhar e falar assim, nossa, eu sou boa e ficar fazendo isso. É um trabalho muito mais profundo de você sentir isso. É mais do que você falar, é você começar a pensar, mudar seu pensamento. E isso a gente faz através de questionamentos. Então, quando, por exemplo, vem esse pensamento de... eu não tô boa para fazer isso, né? Então, nossa, não sou a pessoa ideal para fazer isso. Mas se questionar, mas espera, por que eu não sou a pessoa ideal? Quem disse isso? Como seria a pessoa ideal? Então, a gente precisa fazer esses autoquestionamentos. Claro que é difícil, eu sei disso, né? Eu já passei por isso também e ainda passo por isso em alguns momentos, quando vem novos desafios. Mas quanto mais recursos a gente tem, mais fácil fica. Por isso que um processo de autoconhecimento, né? E por isso que eu gosto tanto de trabalhar com isso, porque ele te dá ferramentas para atuar nesses momentos em que vem essa onda, né? De pensamentos. E a gente chama isso que são pensamentos automáticos que muitas vezes a gente não controla. E eles, se você deixa eles se apossarem de você, isso vira uma espiral negativa, né? Você vai se colocando para baixo. Eu não sou boa, não dou conta. Não. Aí quando você vê, você já tá ali se sentindo... um lixo. E uma coisa que você me falou e que eu aprendi com você é que não existe a obra acabada, né? É para sempre esse questionamento, esse retrabalho, revisitar. Você fala, não, agora eu já criei, meus filhos estão mais velhos. Não, vem um outro tapa na cara da vida mesmo e você precisa se revisitar, se retrabalhar. Não, mas agora eu já entendi como é que faz. Não, realmente vai para onde, sua louca. A vida volta e te convida a ficar. Então é um trabalho que a gente sempre vai fazer. Mas nós que somos imediatistas, não é? Mulheres que queremos uma listinha aqui, tem algum exercício que você pode passar pra gente? Coisas básicas. Comece por aqui pensando que vai fazer bem para todo mundo. Tá. Primeiro, uma coisa que você falou que eu achei maravilhoso. Isso que é um trabalho inacabado. E as fases mudam. Não foi você que falou, você que me ensinou isso. Mas é legal até você me falar, João, porque eu vou revisitando. E são coisas importantes da gente sempre lembrar. Porque isso, às vezes a gente esquece. E é importante a gente ter essa consciência. Porque quanto mais consciente a gente é disso, mais leve também fica o processo. Né? Então, e aí você falou uma outra coisa sobre essa questão da gente ser impaciente. E aí eu vou trazer um aprendizado que eu acho muito legal para as pessoas, antes de trazer o exercício prático, que é, muitas vezes a gente quer começar pelo livro, um livro na página 200. Porque você tá ansiosa, você quer saber, você quer... Só que o livro começa na página 1.
E se você não lê a página 1, 2, 3, você não vai entender o que está acontecendo na página 200. E a vida é um pouco assim, principalmente quando a gente está muito ansioso. Então, eu já vi mulheres assim que eu atendia que falavam assim, Aline, elas nem eram mães e estavam assim, como é que vai ser com meu filho na adolescência? Mas pera, adolescência, você tem tanto para aprender até a adolescência. Você tem a fase quando o bebê nasce, você tem a primeira infância, você tem, né, todo o primeiro setênio, quase o segundo setênio. É tanta coisa que quando chegar a adolescência, você já não é a mesma pessoa. Assim como quando você chega na página 200 de um livro e você tá lendo ele aos poucos, você já mudou a sua cabeça, porque você já entendeu muitas outras coisas. Então, eu acho importante nessa pressa que a gente tem de querer fazer as coisas, entender que existe um processo e que o processo, ele é muito importante. Mais do que a linha de chegada, porque como a gente já sabe, não existe a linha de chegada. Existe viver o processo. Então, acho importante ter isso em mente para qualquer... E principalmente para um processo de mudança. Entender que ele não vai começar da onde você gostaria. Qualquer hábito que você quer mudar e você já pensou ali onde que você queria... seja mudar de emprego, mudar de profissão, emagrecer, organizar a casa, qualquer coisa, você visualiza ali na frente, mas ali é a adolescência, é a página 200. Você vai começar aos poucos. Então, esse é um ponto importante. E aí, um exercício que eu acho bem legal, mas é que é tão difícil, né? Porque são tantos exercícios. Escolhe um. Eu diria assim, para cada pessoa, dependendo daquilo que ela me traz, vai ser um exercício, uma ferramenta diferente. Mas tem uma ferramenta que eu gosto muito de fazer com as pessoas, principalmente quando elas estão se sentindo muito perdidas, que é de voltar para a infância. E resgatar, olhar quem ela era, como ela era como criança. Então, olhar o que ela gostava de fazer, de que coisas ela gostava de brincar, como ela era com as outras pessoas, se ela era tímida, se ela era extrovertida, que tipo de brincadeira que ela gostava de fazer, se ela gostava de estar mais sozinha, se ela gostava de estar com mais pessoas. Porque a infância, ela é um momento em que nós somos seres muito na nossa essência. Porque conforme a gente cresce, a gente vai moldando a nossa personalidade. E é como se a gente fosse trazendo máscaras para se adaptar aos ambientes. E isso é muito normal, tá? É natural que isso aconteça, que exista essa adaptação, né? Um pouco de camaleão que a gente é no corporativo, ou quando a gente está trabalhando, ou quando a gente está em casa, a gente tem essa... E muitas vezes, nisso de querer se adaptar aos ambientes, a gente se perde de nós mesmos. Então, para mim, um começo excelente para quem quer começar a pensar em uma mudança ou se resgatar é fazer essa busca da sua própria essência. Quase como se reconectar com quem ela é lá no fundo, de verdade. Sem olhar para quem ela precisa ser para agradar as pessoas que estão à volta dela ou no trabalho. É quase como um processo de se despir dessas camadas e máscaras para acessar quem ela é no seu mais profundo. Nossa, eu gostei muito desse exercício, porque tudo que eu leio a respeito de autoanálise, se conhecer e buscar mais sobre você, ele parte muito de... começa a reconhecer seus talentos, escrever no que você é boa. E eu acho que tá aí uma grande dificuldade de todas as mulheres, de muitas mulheres. É difícil você partir desse lugar onde você já tem que saber qual que é o seu talento. Mas se você tá pensando quem você era quando você era criança... Bom, o que eu gostava quando eu era criança, né? Talvez não tenha um certo ou errado aqui. É um começo mais possível. Eu acho que dá um fiozinho da meada para todo mundo. Eu adorei isso que você falou. Já vou começar a fazer, não é mesmo? Para tentar encontrar. Porque você me descreveu em muitos momentos aqui do que a gente estava falando. E uma outra coisa interessante que você colocou, que eu acho que fica um pouco de aprendizado, até gostaria que você falasse mais, essa questão do processo, da gente ir evoluindo e entender que nós somos seres em movimentos e que a mãe que eu quero ser do meu filho adolescente, ela precisa de uma maturação para chegar lá, para você ter o filho adolescente e você ser a mãe que consegue abarcar. Ela tira um pouco da culpa. Porque a gente tem muita culpa, né? De ter feito tudo errado, de ter tomado decisões erradas. Poxa, por que você não sabia que você queria fazer terapia cognitivo-comportamental quando você estava trabalhando na Coca? Por que eu não sabia que eu podia ter falado uma coisa para o meu filho que eu não falei? E eu queria ouvir tua opinião um pouco sobre essa culpa e a importância de você tirar essa culpa de você para o processo dar certo. Que lindo isso.
E é muito sobre isso mesmo. Quando você olha o processo, eu sinto que a primeira coisa que você desmistifica é a perfeição. Porque não existe um processo perfeito. E eu acho que a culpa vem daí, de muitas vezes a gente se cobrar demais, de querer fazer tudo dar certo. E tem uma coisa até que eu mudei muito a minha forma de pensar, que é em relação ao erro, ao fracasso. Porque eu lembro que, quando eu me formei, essa palavra fracasso ou errar, fazer algo e não dar certo, vinha com um peso muito grande, de uma coisa muito ruim. Uhum. E o tempo, ele foi me mostrando que o erro, o fracasso, tudo isso é parte do processo. Porque como seres imperfeitos, e que todos somos, nós estamos aqui para aprender. E nós aprendemos com erro. A gente aprende caindo, a gente aprende errando. Claro que nem sempre precisa ser um erro muito grosseiro, né? Um grande fracasso. Mas é assim que a gente aprende. E a gente ter essa disposição e essa vulnerabilidade para se acolher, para aceitar isso, torna o processo muito mais acolhedor, muito mais fortalecedor. E eu não sei, eu acho que diminui também a nossa cobrança sobre, né, o nosso desempenho, porque não é tudo sobre isso, né? Só de você perceber, quando você comete um erro e você consegue trazer o seu protagonismo para aquele erro e falar assim, puxa, errei aqui, o que eu poderia ter feito diferente? Como que eu posso mudar? Isso é uma coisa que eu falo muito para as crianças, né, para os meus filhos, sobre quando eles me pedem desculpa por alguma coisa que eles fizeram. E eu falo assim, tudo bem, eu aceito, não precisa nem, né, às vezes precisa pedir desculpa, mas eu falo assim, mais do que a desculpa, o que você vai fazer para melhorar nesse aspecto? Como que você poderia fazer diferente numa próxima vez? Porque é muito sobre isso. Não é sobre colocar um pano quente e falar assim, errei, sou humano e tá tudo bem. É sobre você pensar, como que eu posso evoluir a partir disso? E quando a gente tem esse olhar, o processo, ele se torna gostoso. Ele se torna um motivador para você continuar. Então, errei, tá bom, não foi legal, percebi que errei, bola pra frente, vou numa próxima acertar. Então, eu errei tentando acertar. E acho que com os filhos, é um pouco isso também, né? A gente erra tentando acertar. Muitas vezes a gente nem vai perceber que a gente errou, mas é dando o nosso melhor. E isso é bom também. Acho que uma das coisas na pós que foi muito legal quando a gente aprende sobre o Winnicott, que a gente olha sobre muitas coisas dentro de várias terapias, e a terapia de Winnicott, ele fala um pouco sobre isso, sobre a mãe suficientemente boa. A mãe perfeita não é boa. A mãe ruim também não é boa, mas a mãe suficientemente boa, que é aquela que vai dar o seu melhor. Porque isso não vai existir. Você querer dar tudo de melhor o tempo todo e ser mãe perfeita, não vai ser bom para o teu filho também. Claro que você ser uma mãe ausente também não, mas você entende, a mãe suficientemente boa. A mãe suficientemente boa é aquela que erra, é aquela que estressa, é aquela que um dia grita, é aquela que tá tudo bem, que se acolhe, que, né, tenta olhar para si mesma. E eu vejo que não é só sobre a mãe suficientemente boa, é sobre a pessoa suficientemente boa. Então, tira um pouco desse peso de que a gente precisa ser incrível e se a gente não for, não tá tudo bem. Olha, não sei pra você, mas pra mim um abraço na alma, não é mesmo? Um abraço na alma, porque é um mundo tão esteticamente perfeito, onde todo mundo sabe tudo tanto, com 20 e tantos anos, e a gente sente que a gente que não sabe nada, e a vida real não é essa, né? A vida real é onde a gente entrega muito amor e torce pra tudo dar muito certo, e se acolhe, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis de fazer. E eu acho que o seu exemplo, Ná, é um exemplo muito real. É possível mudar, né? É possível escolher novos caminhos, é possível se aperfeiçoar em coisas novas. Olha quanta sabedoria, quantos conselhos incríveis você trouxe, que a Naline, de 20 anos atrás, não era essa. Estávamos na balada, mas deixa isso para outro episódio. Mas era uma outra Naline. E se permitir se transformar em qualquer fase da vida, é possível. É possível, não precisa ter a resposta agora, não precisa se arrepender porque você não fez o seu primeiro milhão aos 35 anos e tá tudo bem com todo mundo, né? Vamos se acalmar, todo mundo fica calmo. Primeiro fica todo mundo calmo. Adorei o que você falou, enfim, que bom que eu tenho isso gravado para ficar escutando bastante. Eu vou caminhar para o final, para as nossas últimas perguntas, também tô chateada, gente, mas ela volta.
Antes de eu fazer minha última pergunta, que é uma pergunta que eu vou querer fazer, você vai estrear essa pergunta, mas eu quero fazer ela para os próximos convidados que vão vir. Que é uma pergunta que convida a gente a uma reflexão diferente. Antes disso, a gente vai ouvir uma palavrinha dos nossos patrocinadores, tá? Mentira, não tem patrocinador ainda, é o primeiro episódio. Mas se você achou que o conteúdo desse podcast tem a ver com você, tem a ver com aquilo que você quer comunicar, manda uma DM pra mim ou me escreve no outragabioficial@gmail.com, tá bom? Para nossa última pergunta, eu quero saber, são duas, no preço de uma. Qual foi o melhor e qual foi o pior conselho que você já recebeu? Uau! Vamos lá, o melhor conselho que eu já recebi... Na verdade, nem fui eu que recebi. Esse conselho foi meu marido que recebeu e ele me falou uma vez. E eu gosto muito desse conselho, que é: faça da sua escolha a melhor escolha. Explica aí. Que é um pouco assim, não existe uma escolha certa e uma errada para as coisas. E se a gente toma uma decisão, fazer daquela decisão a sua melhor decisão. Mesmo que dê errado, entender que aquela foi a melhor decisão, porque era aquilo que você tinha naquele momento. Então, isso, até explicando, eu me lembrei de uma coisa que uma vez meu pai falou pra mim, né? Que ele falou assim: não dirige olhando no retrovisor, dirige olhando pra frente. Se você ficar olhando no retrovisor, você vai bater o carro. E é um pouco sobre isso, sobre você, independente de qual é o momento, ou independente da escolha que você fizer, fazer dessa escolha a sua melhor escolha. E se precisar mudar, você muda. Então, tem uma coisa de você entender que naquele momento, com os recursos que você tinha, com o conhecimento que você tinha, aquela era a melhor escolha. E seguir em frente, não escolher uma coisa e ficar olhando para trás e pensando o que você poderia ter feito diferente. Adorei. E acho que tem tudo a ver com o que a gente falou, né? Se acolhe, tá tudo bem. Na época que você tomou essa decisão, era o que você tinha pra poder tomar essa decisão. E tira um pouco o peso também do certo e errado, né? Que eu acho que a gente vive num mundo um pouco assim: isso tá certo, isso tá errado. E aí você fica, né, meio... Nunca você sabe se você tá certo ou não. E não tem muito sobre certo e errado. Eu acho que, inclusive, esse trabalho que eu faço hoje, ele me desconstruiu por completo. Porque quando você ouve o outro com empatia, sem julgar... Porque a verdade é isso, a gente cresce com muitos julgamentos, né, na nossa cabeça. Então, você já pensa: por que aquela pessoa tá fazendo isso? E aí, quando você tira isso e ouve e entende, ouve para realmente entender, você vê um universo de pessoas, de pluralidade, de coisas. E quanta coisa que às vezes para você achava que era errado, que pode não ser. Então, diminuir um pouco essa pressão, sabe? De que, justamente, né? Eu tenho que fazer a escolha certa com 20 anos e que se com 35 eu quiser mudar a minha vida por completo, imagina, tá tudo errado. Não, foi uma escolha. Se você quiser mudar de carreira, de profissão, de qualquer coisa, de companheiro, de identidade, o que for, faça da sua escolha a melhor escolha. Amei. Mas agora eu quero saber o pior. Então, o pior... Eu acho que, assim, não tem um pior conselho que eu tenha recebido. Mas aqui pensando, eu acho que conselhos que me dão, que em geral as pessoas se baseiam em outras pessoas, eu acredito que são conselhos ruins. Então, quando a pessoa, assim, vira e mexe, a pessoa fala: por que você não faz aquilo que o outro tá fazendo? Ou tá todo mundo fazendo tal coisa, por que você não tá fazendo aquilo, indo por aquele caminho? Uhum. E sempre que alguém me traz isso, é um conselho que eu tento filtrar um pouco. Porque ele me traz ansiedade, me traz comparação. E, em geral, são conselhos que me fazem olhar para fora e não para dentro. E eu acredito que, para a gente conseguir realmente se ouvir, entender o que faz sentido, não adianta a gente olhar para fora e ver o que os outros estão fazendo. A gente precisa entender o que faz sentido para a gente. Então, eu acho que os piores conselhos foram os que me fizeram olhar para fora e começar a perseguir algo que depois eu olhei e falei: mas pera, por que eu tô querendo fazer o que ela faz? Tem nada a ver comigo? Ou por que eu tô mudando minha estratégia para copiar o que uma pessoa... Não é nem copiar, mas me inspirar naquele estilo. E quando você trabalha principalmente com rede social, com o digital, isso é muito, muito evidente. É muito claro o quanto as pessoas querem seguir fórmulas de outras pessoas e do mundo exterior. Então, eu diria que esses conselhos, em geral, quanto mais a gente conseguir se blindar desse tipo de conselho, mais feliz nós seremos. Nossa, eu tô o próprio meme da Nazaré, aqui ó, cabeça fervilhando. Faz
um presente para alguém que você ama e compartilha para uma amiga que você acha que está precisando escutar isso, para alguém que você acha que vai se beneficiar, porque são conselhos muito lindos de uma vida real, de uma vida possível. E um abraço para saber que estamos todos juntos, caminhando juntas. Não tá fácil para ninguém. Vamos ajudar uma a outra com essas gotinhas de saber de Dona Naline. Amiga, obrigada. Não podia ser outra pessoa, a primeira pessoa. A gente já passou por tantos primeiros juntas. Que bom que a gente tem uma outra nas nossas vidas. E a gente vai terminar, porque senão a gente vai chorar. Mas eu vou falar uma coisa. Você nasceu pra isso. Ah. E assim, o que é isso, Gabi? Não. Eu já quero ver mais muitos, assim. Quero ouvir todos os seus episódios. Amém, amém. Eu amei, obrigada. Imagina, essa tá sendo a minha pequena transformação e eu também tô acreditando que ela é possível. Então, que bom que eu tenho amigas pra dizer que essa mudança também é possível. Obrigada. Obrigada a você. Beijo e até a próxima.